Bahia 2, Santos 0, mais uma derrota, agora sob os olhos de Vojvoda, que estava na arquibancada para assistir a partida lá em Salvador. E aí, depois da partida, a gente tem a informação de que o Santos terá muito trabalho, né, na semana. Não, só que não. O Santos tem uma folga na segunda-feira. Sim, o Santos toma de 6 do Vasco, toma de 2 do Bahia e o Santos ganha folga no dia seguinte. Cada derrota, uma folga. Queria eu ter um chefe como tem os jogadores do Santos, né? Porque é inacreditável. O time não rende, o time não joga, o time tem uma postura ridícula, a gestão simplesmente ignora o fator de que precisamos de reforços e aí nada melhor do que uma folga, né? Querendo ou não, são 5 dias da semana, de segunda a sexta, fora a viagem no sábado e o jogo no domingo. Então, são 5 oportunidades para a torcida ir lá encher o saco, invadir e fazer mais do mesmo do que tem feito aí a nossa torcida jovem, sangue jovem, seja qual for organizada. Então, é um dia a menos para ter um pouco mais de confusão no CT, né? Então, vamos dar uma folga. Os jogadores merecem, afinal, os nossos guerreiros estão cansados, né? É inacreditável. Vamos falar sobre a partida e a postura agora da gestão em relação ao elenco. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta o que você achou da partida. Bahia 2, Santos 0. Sim, mais uma derrota do Santos. Primeiro vamos falar do Matheus Bach. Nada contra, tá, Matheus? Mas não dá para o Matheus ser nem interino. Não tem experiência suficiente para isso. O Santos tem o César Sampaio, que já foi interino, já esteve à frente do Santos, e o Santos preferiu deixar o Matheus Bach como interino. Mais um erro, tá? O Matheus não tem culpa. Ele não tem experiência, ele não tem know-how, ele não é o cara para estar ali nesse momento. Ele não devia estar ali, ele é um auxiliar. E ainda está ganhando experiência como auxiliar, porque de fato quem era o primeiro auxiliar do Tite era o Kleber Xavier. Então, num primeiro trabalho do Kleber, o Matheus foi o auxiliar de fato. E aí, de repente, o Kleber vai embora e ele vira o auxiliar, o interino, que vai treinar o Santos à beira do gramado, que vai tomar a decisão à beira do gramado. Treinar ou não é outra história, porque o cara vai ter ali o desenvolvimento do trabalho ao longo da semana. O Matheus não teve isso, teve uma semana para poder colocar o elenco ali para trabalhar e colocar no jogo. Mas o grande diferencial é a tomada de decisão à beira do gramado. Como você vai colocar o time? Pô, tá dando 2 linhas de 4, vou tirar um cara, vou fazer uma linha de 3, encher o meio campo com 5 caras, vou jogar com centroavante só, com 2, com falso 9, vou jogar com ponta, com a perna direita do lado direito para cruzar, fazer linha de fundo, vou trazer um ponta direita com a perna esquerda, trazer para o meio, abrir corredor. Isso, essa mudança de postura é a experiência à beira do gramado. E o Matheus não tem. Uma coisa é eu, você, a gente comentar, analisar o jogo aqui, da nossa casa, do nosso sofá, assistindo o jogo. Outra coisa é o cara com a pressão na beira do gramado, como estava o Matheus. E ele não tem experiência para isso. Foi colocado na fogueira. Culpa de quem? De quem tomou a decisão de colocar o Matheus lá. E aí, vou voltar para vocês aqui o seguinte, tá? Vamos trazer o banco de reservas. Dá uma olhadinha no banco de reservas que tinha o time do Santos hoje, além do time titular que foi escalado pelo Matheus, né? Vamos lá ao banco de reservas do Santos. Diógenes goleiro. João Paulo foi embora. Igor Vinícius na lateral direita. Ok, lateral direito até que é razoável para estar no banco, né? Não para ser titular. JP Sherman, outro lateral direito, 2 laterais direitos. O Santos tinha o Mike jogando, tinha Igor Vinícius e JP Sherman. Por que 2 laterais direitos? Já te explico. Depois tínhamos João Ananias, zagueiro da base. Zagueiro da base. Por que ele estava lá num jogo fora de casa contra um dos melhores times do campeonato? Já te explico também. Souza, lateral esquerdo, e Vini Lira, lateral esquerdo. 2 laterais esquerdos. Por que 2 laterais esquerdos? Escobar titular, Souza e Vini Lira. Já te explico também. E aí no meio campo, Ian, mais um garoto da base, que não vinha jogando há muito tempo. Tassiano, olha o Tassiano aí, o nosso querido meia Tassiano, de 30 milhões de reais, estava no banco, entrou? Não, não entrou. Cabadeiro, ponta, Robinho, ponta, David Washington e Luca Meireles, os centroavantes. E aí eu te falo, a culpa é do Matheus? Não, a culpa não é do Matheus Bach. Ele foi colocado na fogueira, nunca esteve à beira do gramado como treinador principal de um time profissional, nunca. E aí ele estava lá hoje com o Santos. Aí a gente tem no banco esses jogadores que eu passei para vocês. O que o Matheus podia ter feito de diferente com esses jogadores?
Eu consigo pensar numa formação diferente? Até consigo. Dava para você tirar, por exemplo, Tomás Rincon e Schmidt, dois volantes extremamente lentos do meio de campo. Podia colocar o Bom Tempo, que jogou na ponta, no meio de campo. Tira um, vamos tirar o Schmidt, por exemplo. Jogasse com Rincon, Bom Tempo, Roleiser no meio, aí você abria o Barreal de um lado, abria o Cabacheiro do outro e o Tiquinho na frente. Ok, você teria o Santos jogando do mesmo jeito que tem jogado com o Kleber. Do mesmíssimo jeito. Nada de diferente. Mas olha as opções que ele tinha. Ou seja, a melhor opção era seguir o que o Kleber estava fazendo. Essa era a melhor opção do Matheus. O problema é a construção desse elenco. Vou ficar batendo na tecla assim. Acho que chega, né, de ficar passando pano, aceitando tudo que o Teixeira fez. Ele foi na Jovem e falou: vocês vão me crucificar por Tassiano? Não, não vou te crucificar pelo Tassiano. Não vou te crucificar por ter pegado 30 milhões de reais e enfiado lá pelo Tassiano tá no banco. Porque foi um dinheiro jogado literalmente no lixo. O cara tá no banco e ele não entra. Porque ele não tem condição de entrar. Simples assim. É inacreditável as opções que o Santos tinha. Olha como o Santos construiu a sua zaga no começo da temporada. Tinha o Luan Pérez, ok, bom zagueiro. Aí você tinha o Gil, que estava querendo aposentar. O Gil não queria continuar jogando, ele queria aposentar. O Santos convenceu o Gil a continuar. Agora, no meio do ano, de novo, o Gil quis aposentar. O Santos de novo convenceu o Gil. E agora, de novo, está em processo de rescisão para o Gil ir embora. Foi esse o zagueiro, talvez um dos principais que o Santos contava para a temporada. Olha que brilhante o planejamento. Aí você tinha João Basso, que é o cara responsável também pelo rebaixamento do Santos. Para você que não lembra, o João Basso estava no time rebaixado em 23, foi emprestado e voltou agora para o Santos. Ou seja, nem o mercado de Portugal quis comprar o João Basso por um valor razoável. Esse era um dos zagueiros que estavam de titular até pouco tempo, só que ele machucou. Era esse o zagueiro que o Santos contaria para a partida de hoje. Qual que é o outro zagueiro? O Zé Ivaldo. O Santos contava com o Zé Ivaldo também. O que aconteceu com o Zé Ivaldo? O Santos fez um contrato que, dependendo da quantidade de meta que ele atingisse, o Santos seria obrigado a pagar um valor pelo Zé Ivaldo. Ué, mas se você quer o jogador, se ele vai render, se você precisa do jogador, nada mais natural do que você pagar por esse zagueiro que você vai utilizar, certo? Errado. O Santos olha e fala: bom, acho que ele não tem condição de jogar, não vou pagar pelo Zé Ivaldo. Então você afasta o Zé Ivaldo e não põe mais ele para jogar. Quem que você tem que contar? Com o Luizão, que era uma aposta. Foi contratado, jovem, com potencial futebol, para talvez render alguma coisa e virar um bom jogador. E aí o Santos precisa arriscar no Luizão, que tem jogado partida após partida de forma desastrosa e entregado todas as bolas nos pés. Eu não tô brincando, não é um exagero. Ele pega a bola na saída de bola e entrega no pé do atacante todo jogo. É inacreditável, todo jogo. Me desculpa, eu vou perder a linha hoje, não dá pra aguentar mais isso. Olha a construção de zaga que o Santos fez. Luan Pérez, ok. Gil queria aposentar. João Basso rebaixado. Zé Ivaldo não pode jogar porque se jogar tem que gastar dinheiro. Aí você tem que contar com o Luizão, que não tem condição alguma de jogar pelo Santos. Não tem condição alguma. O Luizão tem que ir embora pelo bem dele, pelo amor de Deus. Aí você tem na lateral direito o Mike, que acabou de jogar. Não fez uma boa partida, mas até ok, uma boa contratação para lateral direito. Um cara experiente, mas é um cara para completar o elenco e jogar de titular num bom time organizado. Ele não pode ser o diferencial, como ele teoricamente seria. Nossa, buscamos um bom lateral direito. Ok, mas não dá para ficar achando que toda hora ele vai ser a válvula de escape. Na esquerda tínhamos Escobar, que é um cara muito voluntarioso, um cara de marcação, mas não é um cara que vai chegar lá na frente e construir uma jogada espetacular e fazer o gol. Não é um cara diferencial. No meio de campo, dois volantes extremamente lentos. Aí você tem Schmidt e Rincon, lentos, não tem saída de bola, não marcam nem a segunda bola, a sobra. Na beira da meia-lua do Santos, toda vez que havia a segunda bola, eles não estavam lá para dar combate. Não à toa, o Gilba fez um golaço. Da entrada da área, ele conseguiu fazer o gol. Por quê? Porque toda hora a bola sobrava no pé do Bahia.
Aí você não tem Rincon, não tem Schmidt. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o volante que o Santos contratou, que é o William Arão. Cadê o William Arão? O Santos contratou ele machucado. Olha só que incrível, né? Esse é o volante que o Santos contratou. Se fosse pra contratar um cara pra jogar, eu apoio o William Arão. Agora vai contratar um cara que você não pode colocar no jogo, o que adianta? Zé Rafael. O Santos não teve 3 meses pra adequar o Zé Rafael pra jogar? Aí o Zé Rafael volta. Aí teve a pausa pro Mundial. Não teve mais um mês pra colocar o Zé Rafael em condição de jogar? O Zé Rafael não joga. O Zé Rafael simplesmente não consegue entrar em campo. Aí o Santos é obrigado a colocar Schmidt e Rincon na dupla de volantes. Por quê? Porque os 2 volantes que foram contratados para jogar como titular, os 2 não têm condição. Aí eu te digo 2 coisas. Ou o erro é de planejamento dos reforços contratados, que não tinha condição de jogar, ou o erro é do planejamento do Santos também em relação ao seu condicionamento físico. De novo, erro de planejamento. E quando eu falo que planejamento interfere no campo, é sobre isso. Você não tem zagueiro para jogar, você não tem volante para jogar, fica dependendo do Roleiser o tempo todo, que tenta alguma coisa e não consegue acertar nada. Quando acerta um chute no gol, o goleiro vai lá e faz a defesa porque é o que dá para fazer. Seu centroavante, que é o Tiquinho, não tá conseguindo ajudar também. Quando você tira o Tiquinho, vai colocar quem? David Washington, que não consegue jogar há muito tempo. Desde que voltou, o David não justificou sua contratação. Aí você tem quem nas pontas do ataque? Numa ponta, você teria que usar o Guilherme. Olha que ponta a gente chega. O Guilherme é o diferencial do ataque do Santos. Porque é o Guilherme que recompõe direito, é o Guilherme que chega lá na frente com a oportunidade de fazer gol. Ah, Luiz, mas ele perde gols. Ele perde, sabe por quê? Porque ele se posiciona para receber a bola. Que hora que você vê os outros jogadores do ataque do Santos com condição de finalizar como o Guilherme tem condição de finalizar? Sabe por quê? Não é porque o Guilherme tem sorte, é porque ele se posiciona da forma correta. Só que ele é tão ruim que ele erra o gol, que ele erra a finalização. Só que olha só, entre um cara que se posiciona errado e não finaliza direito, você escolhe o Guilherme, que é um cara que não finaliza direito, mas se posiciona direito. Olha só o nível, olha onde está nivelado o ataque do Santos. O ataque do Santos está nivelado por um cara que finaliza mal, mas se posiciona bem. Esse é o titular do Santos. E ele faz falta. Olha que inacreditável. O Guilherme é o Lucas Braga de 2 anos atrás. Lembra quando a gente falava? Ah, precisa de um lateral direito. Pô, o menos ruim é o Lucas Braga. Precisa de um cara na ponta para fazer cobertura. O menos ruim é o Lucas Braga. O Guilherme é o Lucas Braga de hoje. É o cara que ninguém gosta porque é grosso, mas é o cara que é necessário. Esse é o nível do elenco do Santos hoje. E deixa eu te contar um segredo. A gente caiu por causa disso. O Santos foi rebaixado por causa disso. É um alerta que precisa ser aceso no Santos. E a culpa não é só dos jogadores que estão em campo. A culpa não é só da comissão técnica. A culpa é da gestão que planejou o elenco dessa forma. A culpa é da gestão que contratou os diretores e foi mandando embora um a um. Vou te lembrar, passou Galo, passou Brax, passou Pedro Martins, agora é Alexandre Matos, que por sinal deu uma declaração, fez um comunicado do centro do Kleber Xavier e não dá satisfação pra ninguém. Não responde mais ninguém no WhatsApp, né, Alexandre Matos? Muito obrigado pelas respostas que você me cede quando eu te pergunto alguma coisa. É mais um que tá caladinho da gestão do Santos. Não se manifesta, não dá satisfação. Eu acho que chega, né? Eu acho que tá bom. Que o Vojvoda chegue e faça uma revolução dentro do Santos, em relação a comportamento, em relação à postura tática, com o que ele tem em mãos. Porque Vojvoda, não espere dessa gestão contratações de fato diferenciais. Porque a gente viu a semana inteira nomes de zagueiros da América Latina inteira. Hoje o Santos tem um cara negociando no México, na América Central, na Argentina, no Chile, no Uruguai. Em todo canto o Santos está negociando o jogador. Agora é zagueiro para todo lado, né? Inacreditável. Agora o Santos vai buscar reforços. O Santos ganhou na Mega Sena, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Eu acho que não dá pra gente falar nada muito diferente. A revolta é aceitável por qualquer torcedor. O Santos chegou num ponto que não tem mais condição de errar. Se errar de novo, vai cair. E com esse elenco, se cair, dificilmente volta, não é porque o elenco é ruim, é porque a dívida vai ser cada vez maior e não vai ter condição de montar um elenco como montou em 24. O
O Santos montou um elenco caríssimo em 24 para subir do jeito que subiu. Se cai em 25, para 26, não dá para montar mais um elenco de 5, 6, 10 milhões de reais. Vai ter que montar elenco padrão Série B, de 2, 3 milhões de folha. E aí, vai subir? Então é bom o Santos ligar o alerta, porque não vai ter condição de montar o elenco que montou em 24. Se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha o vídeo para que mais pessoas também tenham acesso aqui ao Oriente Santista. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.